Então, só recapitulando bem rápido, né? AIT são os blocos que o agente recebe, né? São as folhas que o agente recebe, significa auto de infração de trânsito. A gente deu um exemplo que o Leonardo é um agente da MC, ele chega lá para trabalhar, pega um bloco, eles são seriados, né? Tem um número de série. Se ele pegou 10 blocos, vai ter a numeração lá, exemplo, 101 a 110. Se ele pegou de manhã, ele tem que devolver no final do dia. Em cada infração, ele tem que preencher, né? Tem que conter em cada infração a tipificação da infração, que é a desobediência. Vai colocar lá a desobediência, vai colocar lá o código, vai colocar o local, data e hora corretos, rua, número de frente, número oposto, horário, o dia. Depois de colocar a desobediência e o endereço, ele vai colocar a identificação do veículo, que é a placa, marca, modelo e cor. Depois ele vai se identificar. Se algumas das informações não forem consistentes, se tiver errado ou estiver faltando alguma coisa, o AIT vai ser arquivado. Se tiver errado, se tiver rasurado, se tiver faltando, tiver esquecido uma numeração, tiver esquecido o número da placa, esse AIT vai ser arquivado. Tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação, que é o aviso que a pessoa recebe em casa pelos correios, que diz que ela vai ser multada, né? A notificação de autuação. Até aí, tá tranquilo? Show, tranquilo. Então vamos continuar aqui. A autoridade, a gente já conversou que é o diretor do órgão. A autoridade é o diretor do órgão. E o agente de trânsito é aquele que está lá na rua. Pode ser um agente da MC, pode ser um guarda municipal aqui em Fortaleza, pode ser um, um policial militar, se ele pertencer ao batalhão de polícia rodoviária estadual, se ele pertencer a esse batalhão, ele também pode multar, pelo convênio que foi assinado entre a Polícia Militar e a MC. E se for numa rodovia federal, a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Então, os agentes são os que estão na rua, e a autoridade é o diretor do órgão. Se for a MC, é o diretor da MC. Se for a guarda, é o diretor da guarda. Se for a PRF, o diretor da PRF. Se for a PM, o comandante lá do batalhão. Aqui é um exemplo do AIT, né? Lá em cima tem um código do órgão autuador, a identificação do veículo, a marca, a espécie, a identificação do condutor, CPF, habilitação. Aí tem a identificação do local, data e hora. Tem ali a tipificação da infração. Tem ali, se for embarcador, identificação do embarcador. Se for transportador, identificação do transportador. Tem ali identificação da autoridade ou agente autuador. Ele vai ter que assinar que embarcador, transportador, do agente ou da autoridade, a tipificação, a identificação do local, identificação do condutor, marca, identificação do veículo, espécie, país. Pronto, agora chegamos aqui no processo administrativo, né? Que é o caminho que a infração passa, né? O Leonardo foi trabalhar de manhã, a gente da MC pegou o bloco de AITs dele e foi para a rua. Ele pegou 10 blocos, né? 10 blocos são 10 folhas, né? Um bloco com 10 folhas. A numeração dele lá é da 101 até a 110. Nesse dia, ele aplicou duas infrações. Duas infrações ele aplicou. No final do dia, ele volta para a MC e devolve. É analisado se ele realmente entregou os 10 que ele pegou. Ele pegou de 101 a 110. É recebido as 10 folhas, é analisada, estão constando as 10 folhas, é analisada, elas não estão riscadas, nem rasuradas, nem
rasgadas, nem sujas, nem molhadas, são aceitas. Beleza. O Leonardo vai para casa. Lá na MC, outro agente, que nesse caso aqui o agente vai ser a Letícia, que também é agente da MC, ela vai analisar as infrações aplicadas pelo Leonardo. Então, ela vai analisar o quê? O que é que tem que constar? Primeiro, ela vai olhar a tipificação. Ele olhou aqui, estacionamento proibido. Ele te entregue 2 infrações, né? Preenchidas, 2 ITs preenchidos. A primeira aqui é um estacionamento proibido. Olhou o código está correto. Passou na primeira. A segunda, ela foi olhar o endereço. Rua, Avenida C, 962, número de frente, número oposto 1015, Conjunto Ceará, quarta etapa. Dia 27 de janeiro, no horário 13h15. Opa, tá tudo legal aqui. Passou na segunda. Agora, identificação do veículo. FSC 2A31. Então, ele colocou lá que era um Siena preto da marca Fiat, né? Quando ela colocou a placa no sistema, deu numa Hilux. Tá errado. Botou a placa de novo, FSC 2A31. Tá dando numa Hilux. Opa, tá errado aqui. Então, tem alguma coisa errada na placa. Essa infração é arquivada. Alguma coisa não está batendo. Ele diz aqui que é um Siena, e quando ela colocou lá o código colocou a placa no sistema, deu no Hilux. Então, a primeira infração foi arquivada, não deu certo. Foi olhar a segunda, Letícia. Mas, desculpa, professor. Mas se no caso for veículo placa alterada, eles não vão atrás, não? Rapaz, como é que vão saber se que foi placa alterada ou não, né? Ele só mutou e foi para lá, né? Para saber se a placa alterada tem que ter o veículo ali, né? Não sabe se foi ele que... Isso aqui ele vai ser chamado, com certeza vai ser chamado, vai explicar por que errou, né? Pai, tu errou a placa aqui. Aí pronto, se foi identificado que realmente ele colocou a placa Então, eles certa... são notificados, né? A pessoa que o agente, ele é notificado. O agente vai ter que é... explicar se foi ele que digitou errado, escreveu errado, ou se realmente... Só que, para ser bem sincero, pessoal, isso aqui é um exemplo, né? Lá na hora ele já tem no celular dele, ele coloca a placa e já diz qual é o cara, né? Isso aqui é só um exemplo para ficar mais fácil de entender, beleza? Na hora lá ele já consegue ver isso, mas... É bem menos burocrático, né? Não, quando chega na MC vai ser analisado, mas eu tenho que dar um exemplo aqui para que vocês entendam que ele digitou errado, né? Ele escreveu errado. Beleza? Tranquilo até aí? Tem alguém me ouvindo? Show, tranquilo, show. Tranquilo. Então, ele olhou, a Letícia foi analisar a próxima infração. Olhou lá o código, estava correto. Olhou local, data e hora, correto. Olhou a identificação do veículo, ele colocou lá que era uma placa tal, bros vermelha, ano tal. Quando a Letícia olhou no sistema, bateu. Beleza. Agora, identificação do agente fiscalizador. Ela foi olhar se realmente o Leonardo estava de serviço naquele dia. Como assim? Ele não pode multar se ele estiver de folga. Ele só pode multar se estiver de serviço. Na folga ele não pode multar. Ela foi olhar se ele estava de serviço, se estava mais ou menos naquela área aqui da infração. Ele deveria estar ali, tal, beleza. Bateu. Essa aqui tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação aqui, ó. A notificação de autuação é um aviso. Vai chegar na sua casa uma cartinha pelos correios que você vai ser multado. É um aviso. Você vai receber essa cartinha, vai abrir, vai lá dizer o dia, a data e a hora, vai dizer qual foi a infração. E lá também vai vir dizendo se não for
multa de equipamento obrigatório ele não pode indicar motorista infrator, a responsabilidade é do proprietário, né? Mas vamos dizer que seja uma multa de condução, vamos dizer que a Nayane tinha emprestado a Motobros, né, a motocicleta, a Nayane emprestou, pronto, tem um nome ali, Adriano, que eu não sei se é homem ou mulher, já aconteceu de dizer que era um homem, era uma mulher, já aconteceu de dizer que era mulher, era um homem, esses nomes assim diferentes, né? Então vou pegar o nome mais fácil, Luísa, né? A Nayane emprestou a motoca dela para a Luísa foi pro salão. Lá no salão ela fez uma hidratação e pintou o cabelo. Na hora de ir embora, a Luísa não quis colocar o capacete de maneira nenhuma. Não, acabei de pintar meu cabelinho, vou botar esse capacete vai sujo da, da, da Nayane, não, vou botar não. Foi embora sem usar o capacete. Foi o que aconteceu. Foi multada, né? Então, quando chega a notificação de autuação na casa da Nayane, a Nayane pode fazer o que? Ela pode apresentar o motorista infrator. Na notificação de autuação, ela pode apresentar o motorista infrator. Então, a Nayane sabe que não foi ela, porque tem a foto lá, né? A multa de foto-sensor. Vai ligar para a Luísa. Ei, Luísa, pode mandar seus dados que eu não vou engolir essa multa aqui não. Vou dizer que foi você, viu? Não fui eu mesmo. Ela vai preencher os dados com a Luísa. Para a Nayane, acabou ali. Quem vai seguir com o problema agora é a Luísa. Tudo bem até aí? Vamos dizer que realmente quem estava na motoca lá não era a Luísa, era a Nayane. O que a Nayane pode fazer? A Nayane pode fazer uma defesa prévia. Porque na notificação de autuação também tem essa possibilidade. Ela pode apresentar o motorista infrator, como pode fazer uma defesa prévia. Ela vai lá no local, bate foto, filma, faz uma defesa por escrito e vai apresentar. Só que o problema, assim, não é um problema, é porque ela vai se defender no mesmo órgão que a multou. Então, a probabilidade dela ganhar, pessoal, é pequena, né? É pequena. Ela se defender no mesmo órgão que ela multou, ele vai admitir que errou? É difícil. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Se eles aceitarem a defesa prévia, acaba ali. A Nayane não vai ser multada, acaba ali. Se eles aceitarem. Se eles negarem, com uns dias vai chegar o quê? A notificação de penalidade, que é a multa em si. Ó, o Leonardo estava no trabalho, botou, aplicou a multa. No final do dia, ele entrega o AIT na MC e a Letícia fez a análise, estava tudo correto. Mandou expedir a notificação de autuação. Se for expedida depois de 30 dias, ela é arquivada. Tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação. Se for expedida depois de 30 dias, ela é arquivada. Se for expedida antes, a notificação de autuação é mandada para a casa do infrator, né? Quando chega na casa do infrator, se for equipamento obrigatório, não tem para onde correr. Ela vai ter que assumir. Mas, se for uma multa de condução, quando é que é de condução? Quando não é equipamento obrigatório, é de condução. Então, se for de condução, ela tem a primeira possibilidade. Apresentar o motorista infrator. Se ela apresentar, para ela se encerra ali, para a Nayane. Quem vai engolir o BO é a Luísa. Vamos dizer que não foi a Luísa, foi ela mesma. Ela pode fazer uma defesa prévia.
Ela vai lá, bate foto, filma, faz a defesa e entrega onde? No mesmo órgão que a multou. Se for a MC, é na MC. Se for a guarda, é lá na guarda. Se for no Detran, é no Detran. Só que, convenhamos, o órgão vai admitir que errou? É difícil mesmo. É difícil. Se for aceito, beleza, se encerra ali para a Nayane, vai ser arquivado. Se não foi aceito, vai chegar o quê? A notificação de penalidade. O que é a notificação de penalidade? É a infração, é a multa em si. Olha só o detalhe, pessoal. Sabe quanto tempo tem para chegar na sua casa a multa? 5 anos. Não sei quem foi o covarde que inventou essa lei. Ela tem 5 anos para chegar na sua casa. Mas fazer o quê, né? Chegou a notificação de penalidade, você pode fazer o quê? Você pode pagar. Se pagar, se encerra ali. Beleza. Se você não quer pagar, você pode fazer o quê? Recorrer de novo. É recorrer em primeira instância. Você vai recorrer na JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A JARI fica onde? No mesmo órgão que a multou. No mesmo órgão que a multou. Você tem... Quando a prova estava desatualizada, você tinha 15 dias. Eu não sei se já foi atualizado porque eles não nos informam. Hoje em dia você tem 30... Pode repetir a sigla que significa JARI, por favor? Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Nós vamos ter uma aula ainda sobre ela, beleza? Mais na frente. Ela faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Você vai recorrer em primeira instância. Você vai recorrer em primeira instância. Onde é que você recorre? No mesmo órgão que a multou. Quando a prova estava desatualizada, até um dia atrás estava, você tinha 15 dias. A gente não sabe se atualizou. Se tiver atualizado, é 30 dias. A maioria das questões ainda estão desatualizadas. Só uma que a gente sabe que atualizou até agora foi o tempo de validade da CNH. Atualizou. Então, você recorre em primeira instância na JARI e aguarda. Se for aceito o recurso, é arquivado, você não paga a multa. Se não for aceito, você pode novamente recorrer na segunda instância. A segunda instância é uma instância acima. Você estava recorrendo no órgão que a multou, né? A sua probabilidade de ganhar é pequena. Você vai recorrer no órgão acima. Ou no CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que ele é estadual. Ou no CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Vai depender da situação. Então, esse é o processo administrativo. A infração é levada lá na rua, o agente entrega no seu trabalho, no seu órgão, outro agente vai analisar se consta a desobediência, se consta a desobediência e a tipificação, né? Se consta o endereço correto, se consta a identificação correta do veículo e se consta a identificação do agente. Se tudo estiver em dia, se tudo estiver correto, tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação, que é um aviso que você vai ser multado. Se em 30 dias não foi emitido, não foi expedido, é arquivado. Se for expedido antes dos 30 dias, vai ser enviado a notificação de autuação para a casa do proprietário. Se for multa de equipamento obrigatório, é exclusivo do proprietário. Se for multa de condução, ele pode fazer o quê? Ele pode apresentar um motorista infrator. Se ele apresentou, para ele cessou. Quem vai comer o BO é outra pessoa. Se ele não apresentar o motorista infrator, ele pode ainda fazer a defesa prévia. Quando estava desatualizado era 15 dias. Hoje em dia são 30 dias.
Ele faz aonde? Lá no órgão que o multou. Se for aceita a defesa prévia, a infração é arquivada, se ajoelha e agradece a Deus. Se não, você vai receber a notificação de penalidade, que é a multa em si. Ela tem 5 anos para chegar na sua casa. 5 anos. Recebeu a notificação de penalidade, você pode recorrer na JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que fica no mesmo órgão que a multou. É a chamada recorrer na primeira instância. Se for aceito, se ajoelha, agradece a Deus, beleza. É arquivada, segue em frente. Se não, você pode recorrer em segunda instância, que é o órgão acima, ou no CETRAN ou no CONTRAN. Você só pode recorrer em segunda instância, no CETRAN ou no CONTRAN, se você tiver recorrido na primeira instância, que é no órgão, na JARI do órgão que a multou. Alguma dúvida até aí? Show, tranquilo. Qualquer dúvida vocês perguntam. Vamos para frente. Aqui tem as penalidades do lado esquerdo e as medidas administrativas do lado direito. Como é que vamos fazer para diferenciar penalidade de medida administrativa? As medidas administrativas começam com a letra T, ou R, ou E. É uma sigla que a gente já conhece, né? Que é o TRE. Tribunal Regional Eleitoral. TRE. T de transbordo do excesso de carga. R de retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento do documento do veículo ou de habilitação. E E de exame. Então, se começou com as letras T, ou R, ou E, é uma medida administrativa. Se não começa com T, ou R, ou E, é uma penalidade. Simples assim. Para você diferenciar penalidade de medida administrativa. Começou com a letra T, ou R, ou E, é medida administrativa. Começou com qualquer outra letra, é uma penalidade. Então, advertência por escrito. O que é uma advertência por escrito? Se você nunca levou uma multa na vida, você é um motorista primário que nunca levou uma multa, e a primeira multa que você levar for uma multa leve ou uma multa média, você tem o direito de pedir à autoridade do órgão que o multou para transformar a multa leve ou média em uma advertência por escrito, que nada mais é do que um carão por escrito. Você pede lá, rapaz, eu quero, como é a primeira vez que eu levei uma multa, essa multa é leve, ou então a multa for média, eu quero que você transforme em advertência por escrito. O que seria uma advertência por escrito? Uma cartinha dizendo mais ou menos assim: ó, meu filho, você escapou dessa, mas se cuide, cuidado, que na próxima não tem perdão. Mais ou menos assim. Na próxima, você não vai receber nenhum tipo de isenção. Vai levar um multão bem grandão. Entre você levar uma multa, ter os pontos descontados, pagar o valor da multa ou levar um carão por escrito, eu prefiro 1000 vezes o carão por escrito. Só que tem um detalhe. Você tem o direito de pedir, não quer dizer que ele vai aceitar, não. Vai depender da vontade dele. Se ele tiver de bom humor, ele aceita. Se não, ele não aceita. Vai entender isso aí, né? Então, alguma dúvida em advertência por escrito? Show, tranquilo por enquanto. Beleza. Multa. Multa é infração. Você foi multado, recebe a multa, vai ter que pagar um valor. Pronto, a multa é simples, né? A multa. Desobedeceu, foi pego, vai ter que pagar o valor. Se a multa leve é um valor, média é outro, grave é outro, gravíssimo é outro. Simples assim. O valor da multa não cai na prova, pessoal. O valor não cai na prova.
Agora, suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir. Na prova, está desatualizado. Se você atingir 20 pontos, sua carteira é suspensa. Hoje em dia, são 40 pontos. Na prova, 20 pontos, sua carteira é suspensa. Somou 20 pontos, é suspensa. Essa suspensão ela varia de 1 a 12 meses. Isso, se você for a primeira vez, né? Se no período de 1 ano você for suspenso de novo, ela vai variar de 6 meses a 2 anos. Como assim? Vamos dizer que eu fui suspenso no mês de janeiro, né? 2 meses. Se você for suspenso, provavelmente você vai fazer o quê? Vai ter que fazer um curso de reciclagem. Foi suspenso, é pedido o curso de reciclagem. Quase certo. 99,99% das vezes. Fiz o curso de reciclagem, fico esperando o tempo. Se foi um mês e um dia, volto a dirigir. 2 meses, 2 meses e um dia, volto a dirigir. 6 meses, 6 meses e um dia, eu volto a dirigir. Então, vamos dizer que eu levei a multa agora em janeiro, fui suspenso em janeiro. Fiz o curso de reciclagem, voltei a dirigir em março. Se em agosto, ó, não fez um ano em janeiro, só vai fazer um ano em janeiro do ano que vem, né? Se em agosto eu for suspenso de novo, não vai mais ser de 1 a 6 meses, de 1 a 12 meses. Vai ser de 6 a 2 anos. Então, atingiu a pontuação, é suspenso. E como é que funciona a pontuação? Deixa eu ver se fica um pouco mais simples aqui. Espera aí um minuto. Vamos dizer que eu levei a multa. Hoje são 27, né? 27 de 1 de 2023. Deixa eu aumentar, tá pequeno, né? Vamos dizer que eu levei 7 pontos. 7 pontos. Quando for 27, não, 28 do 1 de 24, eu volto a ter 0 pontos. Passou 12 meses, ela sai da contagem de pontos. Então vamos dizer que dia 3 de maio de 23, mais 7 pontos. Quando for... Então eu tenho um total aqui de 14, né? Total de 14 pontos. Quando for no dia 28 do 1 de 24, ó, no dia 27, eu tenho 14. Ó. Quando for no dia 28, aquela primeira ali, 0, ela sai. Então eu vou ficar só com 7. Quando for no dia 3 do 5 de 24, eu ainda vou ter os 7 pontos. Só que quando for no dia 4, ela sai, eu vou ficar com 0. Ajudou aí ou não ajudou? Sim, tranquilo. Ó, dia 27, uma multa gravíssima, 7 pontos. No dia 3 do 5, outra multa gravíssima, mais 7 pontos. 7 com 7, 14. No dia 27 de 1 de 2024, eu ainda tenho os 14. Só que quando é no dia 28, esse aqui, ó,
fechou 2 anos, fechou 12 meses, né? Fechou 1 ano ou 12 meses. Então, ele sai da minha contagem, eu passo a ter 7. Quando é no dia 3/5/2023, eu ainda tenho apenas esses 7. No dia após, que é o dia 4/5/2024, esse aqui também sai, ficando 0. Então, ele consta no seu prontuário por 12 meses ou 1 ano, ele consta lá. 12 meses e 1 dia, ele sai. Como a prova está desatualizada, se você atingir 20 pontos, é suspenso. A suspensão, a primeira, varia de 1 a 12 meses. Se no período de 1 ano você for suspenso de novo, antes de passar 1 ano, a segunda suspensão, ela vai de 6 meses a 2 anos. Alguma dúvida aí quanto à suspensão? Então, a suspensão, uma das maneiras é você atingir o limite de pontos. Quer ver outra maneira que você vai de suspenso direto? Direto. Você pegue pilotando sem capacete. Você é suspenso direto. Algumas multas é suspenso direto. Foi pegue pilotando sem capacete, é suspenso direto. Outro detalhe. Se você tiver suspenso e nesse período de suspensão você for pegue dirigindo com a carteira suspensa, vai ser cassada, que é essa aqui de baixo, ó, cassada. O que é uma cassação? Você perde a sua habilitação. E você tem que esperar 2 anos para começar tudo do zero sem nenhuma regalia. Pagar, fazer a primeira, a segunda e a terceira fase de novo sem nenhuma regalia, do zero, como se nunca tivesse sido habilitado. Alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo. Além do fato de você for pegue pilotando com a carteira suspensa, tem algumas infrações que você é cassado direto. Alguns crimes de trânsito, né? Um dos exemplos é você ser alguma situação tipo aquelas que o cara atropela a pessoa e foge, não presta socorro, né? Provavelmente ali, às vezes vira até caso de televisão, jornal. Provavelmente você possa ter sua habilitação cassada direto. Apreensão do veículo. Apreensão do veículo. O seu veículo é preso como se fosse um meliante. Como assim? Você estava fazendo racha. Racha é pega corrida, né? Contra o veículo. A apreensão, pessoal, só está constando aqui porque a prova do Detran está desatualizada. Hoje em dia, ela não existe mais, a apreensão. Mas como a prova do Detran está desatualizada, ela ainda cai, né? Então, o seu veículo era preso. Então, o seu veículo poderia ser preso se você estivesse fazendo pega. Ele era preso. Vamos dizer que o Daniel e a Brenda estavam apostando corrida. O Daniel num Bugatti e a Brenda num Lamborghini Aventador. Estavam apostando corrida. Mais na frente, a Brenda ganhou. Eles pararam para lanchar. A polícia chegou e prendeu os veículos. Porque quando eles estavam lanchando, porque se tiver em movimento não pega nem a pílula, né? Tem nem perigo, né? Então eles pararam para lanchar. Lá no Catatal, chegou a PRE, MC, a guarda e apreenderam o veículo. Então, quando o veículo era apreendido, o veículo ficava preso. Se fosse no Detran, lá no pátio do Detran. Se fosse da MC, lá no pátio da MC. E quando o veículo é apreendido, é feito um chamado checklist. Como assim? A marca, cor, modelo do carro, quilometragem. Tem um arranhão na porta direita, tem uma amassada na porta esquerda. Tem um ferrugem ali na ponta. Os bancos são de couro. O som é um som
É um kit multimídia, tem uma caixa de som atrás, com 2 falantes de tanto. Resumindo, é feito um croquis de tudo que tem no veículo. Tudo que tem no veículo. E como assim é preso? O veículo vai ficar preso lá, se for o juiz determinar 15 dias, ele só pode sair depois de 15 dias. Ele fica preso igual uma pessoa. Quer perguntar, Fabiano? Ele ficava preso igual uma pessoa. É porque caiu, eu voltei agora. Tranquilo. Se machucou, mulher? Foi não, professor, foi o celular mesmo, caiu aqui na minha mão. Ah, beleza. Então, o veículo ficava preso. Se o juiz dissesse que era 10 dias, ficava 10 dias. Se dissesse que era 15 dias, ficava 15 dias. Ou se 20 dias, ficava 20 dias. E nisso, na hora da apreensão, você vai pagar o reboque que vai levar, vai pagar as multas e vai pagar os dias que o veículo vai ficar lá. Cada dia paga uma diária. Se foi 10 dias, 10 diárias. Se foi 15 dias, 15 diárias. Se as 15 diárias acabar no sábado, você vai ter que pagar o sábado, domingo, porque não abre sábado e domingo, só na segunda-feira. Você tinha que pagar. Então, mesmo você pagando tudo, tinha que esperar o dia da saída, né? O dia que ele ia ser solto, que ele estava preso. Alguma dúvida até agora? Questão de apreensão? Show, tranquilo. Mas o senhor falou sobre alguma coisa desatualizada em relação A prova... à cassação do veículo? Não, O que falei seria? apreensão do veículo, não? É isso, é. O que aconteceu? Eu Não não entendi existe muito mais bem essa hoje. parte. Hoje ela não existe mais, hoje. Não pode mais, o veículo não é mais apreendido hoje. Ainda consta aqui Certo. porque a prova está desatualizada e ainda cai questões sobre isso. Ah, ok, ok. Agora vamos explicar por que não tem mais apreensão. Quer saber por quê? Sim, por favor. Porque nós estamos no Brasil, né? Então, o veículo da Brenda foi apreendido. Foi levado para o pátio lá do Detran. Ele tinha que ficar lá 28 dias. O veículo da Brenda tinha um kit multimídia de R$ 7.000, tinha 4 aros 18, 4 pneus tala fina, tinha caixa de som no porta-mala, tinha volante esportivo, a cabeça da marcha era da Momo. Então, quando ela tem um veículo apreendido, eles fazem um checklist de tudo que tem no carro, fica com a Um dia, nota. professor, Que foi? um dia eu chego lá, viu? Nessa Deus Lamborghini. quiser, Deus quiser. Por enquanto foi só o prisma mesmo. Agora já tem muita coisa, né? O ruim é o primeiro, mas já tem um prisma, tá ótimo. Então, é feito um checklist de tudo que o carro dela tinha. E o carro dela tinha que ficar lá apreendido, né? Durante os 28 dias. Nesses 28 dias, a turma ia lá, pegava os 4 aros 18, trocava por 4 aros 13, levava os aros com pneu, pegava o som dela de R$ 7.000, botava um toca-fita de R$ 4, tirava a caixa de som, botava lá um radinho a pilha, tirava a cabeça da marcha, tirava o volante esportivo. Quando chegava no dia da Brenda receber o veículo, que ela olhava, não é meu carro não, mas tá aqui a placa. Não, mas meu carro tinha uns aros assim, tinha um kit multimídia assim, tinha uma caixa de som na traseira, que só a caixa de som valia R$ 20.000. Resumindo, pessoal, o pessoal depenava os veículos, carro, moto, o que fosse. Quando o dono ia receber, o veículo tinha metade das cores que tinha chegado lá. Quando o veículo era apreendido, ele fica por responsabilidade do órgão, a responsabilidade do órgão. Então, do jeito que ele pegou, ele tem que devolver. Então, o pessoal coloca na justiça. O pessoal tinha nota fiscais das coisas que compraram, tinha foto comprovando do veículo, tinha tudo. Tinha filmagens. Então, por causa disso, acabou a apreensão do veículo, porque o veículo era depenado, né? Quando a pessoa ia receber, não tinha metade das coisas que tinha antes. Então, falamos de advertência, falamos da multa, suspensão, apreensão, cassação,
Curso de reciclagem é um curso muito parecido com esse agora que vocês estão fazendo. Você vai fazer quase ele de novo, praticamente. Faz praticamente ele de novo, tantas horas, e faz uma prova no final. É o curso de reciclagem. Muito voltado para a direção defensiva. Beleza? Show. Medidas administrativas. Começam com as letras T, R ou E. Se não começar com T, R ou E, vai ser uma penalidade. Não, Pode falar, Israel. Acho que ele falou com outra pessoa, será? Então, foi sim que eu tinha saído e entrou de novo na sala, que deu problema. quando volta o microfone liga só, né? Beleza. De boa. É porque É verdade. aparece aqui pra mim, mas como se vocês quisessem perguntar, sabe? Liga o microfone porque quer Não, perguntar. não, eu sei. Beleza. Entendi. Então, retenção no veículo. Retenção no veículo, pessoal. O veículo fica ali retido só até você resolver o problema. Como assim? Você está com farol, seu carro é um carro relativamente antigo, tem 5 anos de uso, e ele não veio com farol de LED, e você colocou o farol de LED. Não pode, pessoal. Tem que colocar os faróis originais. Você vai ser multado, vai. Seu veículo fica ali retido até você sanar o problema. Como é que você sana o problema? Só colocar. Compra 4 lâmpadazinhas, colocou, pronto. Vai-se embora. Você está com fumê acima do permitido? Você é multado, como é que resolve? Arranca o fumê. Arrancou? Vai embora. Tem uma lâmpadazinha que está queimada, como é que resolve? Coloca a lâmpada. Então o seu veículo fica retido até você sanar o problema. Se tiver alguma coisa de desacordo, você conserta, pronto, vai-se embora. Mas se for de madrugada, mas onde é que eu vou comprar as lâmpadas, por exemplo? Eu não tenho no carro, vou comprar onde? Tudo fechado. Quando os nossos documentos eram aquele documento verde, que ele... Deixa eu ver aqui. Não. Já passou, né? O documento verde, que ele tinha marca d'água, tinha várias opções para que comprovar que ele era verdadeiro, era retido o licenciamento. Eles ficavam com o licenciamento do veículo e você ia para casa. Ó, eu sou da MC, você já foi multado, pode ir com o seu carro. Se você quiser receber o documento de volta, você vai lá na MC amanhã, com o carro consertado, chega lá e recebe. Só que agora a gente imprime o documento numa folha de papel normal, né, pela internet, né? Mas até uma época dessa, quando o documento, o licenciamento, era naquela folha timbrada, né, de cor verde, cheia de anti-falsificações, eles retiam o seu licenciamento, você ia para casa, resolvia o problema, no dia seguinte você ia no órgão, mostrava que tinha sanado o problema e recebia, né? Então na prova ainda tem isso, dizendo que é recolhido o seu documento, você vai para casa, outro dia você volta com ele consertado e recebe o documento. Outro exemplo de retido, eu uso óculos. Quando eu era mais jovem, não precisava usar óculos. Até que chegou uma vez que eu fui renovar a habilitação, eu quase que não enxergo lá. Quase que não enxergo lá. Quando você vai renovar, você faz lá o exame de vista e faz aquele exame médico, né? Quando eu fui colocar meus olhos lá, quase que eu não enxergo as letras. Eu, não, peraí, deixa eu botar o óculos. Quando eu botei, pronto, vi normal. Aí, na minha habilitação tem AA, tem que usar lentes corretivas. Então, vamos dizer que eu estou dirigindo, o cara pede meu documento e eu estou sem um óculos. Ele pode até me multar. Como é que eu resolvo? Só colocar o óculos. Posso ir embora. O veículo não tem nenhum problema, o problema era no condutor. Se eu tiver esquecido a minha habilitação, No caso, a multa é gravíssima, é, professor, sem óculos. do óculos é leve, eu acho. Acho que é leve. Ou é leve ou é média. Aí, retenção é você ficar
retida ali, né? Até resolver o problema. Resolveu o problema, você vai embora. Você vai embora. Agora tu me pegou, tô pensando aqui, mas eu acho que é gravíssimo mesmo, viu? Sem as lentes corretivas. Ei, professor, e no caso se a Eu pessoa não vi tivesse aqui, com eu óculos acho que na é hora? Acho que é gravíssimo. gravíssimo mesmo, viu? Eu uso óculos também, eu Pronto, acho que é olhei antes, gravíssimo. né? Gravíssimo, você tem razão, viu? Parei para pensar aqui. O que é leve é que eu já ia dizer que era o documento. Você tivesse a PPD, Pronto. a CNH ou o licenciamento, a multa é leve. Mas se for os Pronto. óculos, é Sem óculos é gravíssimo. gravíssimo, né? Mas o bizu, tu pode dizer que tá de lente, né? Não, tô de lente de contato. Aí ele vai pedir para tu tirar e vai depender da conversa, né? Mas eu Pede tenho. pra tirar, assim, não vai sujar todinho, tô com a mão suja. Vai sujar minha lente, aí vai depender da conversa. Aí o outro colega ia perguntar outra coisa aí, eu acho. Professor, E no caso se a pessoa não tivesse com óculos na hora? Aí eu posso pedir para alguém buscar o óculos na minha casa, né? Deixar lá um Uber Moto, entregador. Ou eu posso dar o veículo para um colega habilitado dirigir. Posso, Ah, entendi. ou se tiver um colega lá comigo na hora, ou eu posso ligar. Ei, mas tu tá onde? Tá o canto aí, mas vem pegar meu carro aqui. Só que essa pessoa ela tem que assinar um termo. Durante 12 horas ela fica responsável pelo meu veículo. Porque o problema não estava no veículo, e sim em mim. Pode falar, Thaís. aquela medida sobre os baixos, né, de motocicleta, não é aplicar a carros, eu sempre vejo as pessoas e passar ali o policial, coloca a vaiana embaixo do banco, aí eu, curioso, Alguém entendeu o que ela falou? Ou cortou só para mim? Alguém entendeu? ficou Eu não cortando, entendi não. Porque tá ficou cortando. cortando o que ela falou. Aquela medida da cidade, né? De passar com bicho, tanto aplicar para carros. Mulher, te juro que ainda não entendi, ó. Tá cortando quando tu fala. Tu pode escrever? Vocês vai demorar para escrever? Melhor escrever no bate-papo. Porque Sobre andar, aplicar carros também, tipo sapatos, sandálias. acho que é o calçado no carro, não é isso? Isso, Ou tênis ou descalço. ok, obrigada. Ou tênis ou descalço. Ou então é sandália que tem um fecho, né? Sandália que tem um fecho, ou descalço, ou tênis. Não pode ser essa sandália tipo havaiana, não. De dedo, não. Sandália de salto, tá certo? Acho que não, não. Sandália de salto, não. Então, retenção. Fica ali retido até sanar o problema. Sanou, vai embora. Beleza até aí? Então vamos acelerar, né? Remoção do veículo. O seu veículo é removido. Por exemplo, eu estacionei meu veículo em cima de um viaduto e saí. Vamos dizer que deu um prego de combustível. O veículo é removido. Vem um reboque e leva o meu veículo. Eu estacionei num túnel. É proibido. Meu veículo é removido. Vem um reboque e leva o meu veículo. O pátio do órgão que removeu. Se eu estacionei em cima da faixa de pedestre, meu veículo é removido. Se eu estacionei o meu carro na frente da garagem do Leonardo, o Leonardo doido para sair de casa e meu carro lá paradão, ele liga para MC, vai um reboque lá e o meu veículo é removido. Remoção é quando o seu veículo está lá parado, o reboque vem e leva. Aí você vai ter que buscar, pagar reboque, pagar as taxas, pagar a multa para retirar o veículo. Beleza até aí? Show, tranquilo. Recolhimento do documento do veículo. Foi transferido o veículo, vamos dizer que a Luana comprou um carro da Letícia. A Letícia tem que transferir o carro para o nome dela. Tem 30 dias para fazer isso. Se ela não fizer,
Se ela não fizer, ela vai ser multada e é capaz de, quando ela for pega numa blitz, recolher o documento, porque ela já era para ter transferido e não fez. Se o licenciamento do ano, nós estamos em 2023, não pagou o licenciamento, se o veículo for pegue, ele é retido para você pagar. Se não pagar, ele é removido. O seu licenciamento passado não vale mais, ele fica recolhido. Deixa eu ver aqui. Você está dirigindo o seu veículo com habilitação vencida há mais de 30 dias? A sua habilitação não vale mais. Venceu mais de 30 dias, ela é recolhida. Se você é pego dirigindo moto sem capacete, multado, é suspenso e tem um documento recolhido. Recolhimento de animais. O animal está na via, está na rua, transando ali, causa algum acidente ou quase causa algum acidente, o pessoal liga, vai lá um caminhão, recolhe o animal. Se você é o dono e quiser ele de volta, você vai ter que pagar as multas, as taxas, a diária, a alimentação. Dizem que é muito caro. Só vale a pena se for um animal que lhe dê muito dinheiro ou se for um animal de um valor afetivo muito grande, que é muito dinheiro. Se você não recolher, não for tirar o animal, ele é doado, né? Tipo para o IPRED, para um órgão desse aí. E o seu carro também, pessoal, quando ele é apreendido por algum motivo, por multa, se você não for buscar, né? 3 meses ele vai a leilão. Às vezes a multa dá 5 mil, o carro vale 3. A pessoa não vai nem pegar, mano. O carro vai a leilão. Transbordo do excesso de carga. A gente já falou, quando é multa de transportador ou embarcador, aquela carga em excesso tem que ser passada para outro veículo para que eles sigam viagem. E exame é quando a pessoa acham que ela está alcoolizada, né? Podem levar ela para fazer o exame, né? De sangue ou toxicológico, no ML ou alguma clínica. Tranquilo até aí? Podemos passar? Show, massa. A advertência por escrito a gente falou, né? Se eu nunca levei nenhuma multa, e a primeira multa que eu levo for leve ou média, eu tenho um direito de pedir ao diretor do órgão para transformar na advertência por escrito, que é um carão por escrito, né? Deixa eu só ver se eu faço a cachorra. Pode ser negada por ele, né? Também. E Professor, pode falar. sobre essa advertência por escrito, tem que ser só a primeira multa, é isso? Só a primeira multa. Só vale como primeira multa. Só a Só primeira vale como multa. primeira multa. E ela tem que ser ou leve ou média. Se for E só a primeira multa. Só a primeira multa. A segunda você já perdeu o direito. Já. E o interessante é que ele pode negar. Fica à vontade dele. Se ele tiver de bom humor, essa é a parte que eu acho mais interessante. Se é um direito seu, como é que pode ser negado, né? Vai entender, né? Então, multa pode ser leve, média, grave ou gravíssima. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssima, 7 pontos. O valor não cai na prova. Sobre a pontuação, cai, professor? Sim, cai. Certo. Só não cai o valor. Em 2014 era R$53, hoje é 88. 2014 era 85, hoje é 130. 2014 era 127, hoje é 195. 2014 era 191, hoje 293. Professor, pode repetir de novo os pontos, por favor, porque eu não entendi. Não é que eu não entendi, é que eu tinha saído aqui. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos.
Grave, 5 pontos. Gravíssima, 7 pontos. 3, 4 e 5, pula 1, 7. Beleza? Obrigado. Por nada. Principais infrações. Não são todas, pessoal. Se a gente fosse ler todas as infrações, a gente ia passar aqui 10, 15 dias. São as principais. Leve, sem documento de porte obrigatório. Seria o quê? A PPD ou a CNH, no caso do motorista. O licenciamento, no caso do veículo. A PPD, hoje em dia, você pode ter ela no celular, pessoal. Um aplicativozinho chamado carteira digital. Se o veículo tiver no seu nome, também fica lá o licenciamento. Licenciamento é anual, é um imposto que você paga todo ano, então você tem que ter do ano vigente, dependendo do final da sua placa. Uso da buzina. Só pode buzinar de maneira leve, não sucessiva, para advertência. E você só pode buzinar de 6 da manhã às 22 horas. Não podendo buzinar das 22 horas às 6. Não pode buzinar na frente de escolas, hospitais, postos de saúde, clínica psiquiátrica. Toda infração cometida por pedestre, leve. Professor, você falou entre 10 da manhã até 6, né? Não. Não pode usar. 6 da manhã. Mas no caso de eu 6 querer da chamar a manhã. atenção de alguém. 6 da manhã às 22 horas da noite. Aí não pode buzinar de 10 a 6, não é isso? E eu, como forma de advertência, com um carro querer bater em mim, sei lá, pode usar ou leva multa? Rapaz, é para ser multado. Mas lembrando que você tem que ser PEG, né? Você sabe, né? Tem que ser PEG por um agente, né? Sim. Isso é a teoria. A prática, todo mundo buzina, mano, depois das 10 da noite, para não atropelar alguém. Todo mundo buzina. A prática é uma coisa, a teoria é outra, né? Isso aqui é para a prova, beleza? Tranquilo? Show. Principais infrações médias. Dirigir veículo utilizando o celular, falando, atendendo, digitando, multa média. Em local de proibido estacionar e você estacionou, multa média. Atirar na via objeto ou substância. Você rebola uma latinha de refrigerante, uma garrafinha d'água, uma fruta que você comeu e sobrou alguma coisa, você rebola, multa média. Faltou combustível, você calculou errado a distância, faltou combustível, multa média. Deixar de manter acesa a luz baixa quando obrigatório. Quando é que é obrigatório acender a luz baixa? Começou a chover, acende a luz baixa. Escureceu, acende a luz baixa. Foi para uma BR, acende a luz baixa. Moto é aceso 24 horas. Ônibus, aceso 24 horas. Beleza? Você viu uma poça de água, passou na poça para molhar alguém que estava na calçada, multa média. Você pisou na ponta de alguma coisa para arremessar, pisou sim, você passou o pneu na ponta de uma garrafinha com a intenção de arremessar em alguém, multa média. Principais infrações graves. Sem o cinto de segurança, infração grave. São 5 pessoas no veículo. Os 5 estão sem cinto, apenas uma multa. Por quê? Sei lá, algum erro aí. Equipamento obrigatório do veículo. Se estiver faltando, se estiver ausente, se estiver quebrado, se estiver fazendo a função errada. Exemplo, uma buzina está lá, está funcionando, mas quando aperta emite um som no cachorro. Está errado, então multa grave. O agente está lá organizando o trânsito, dá uma ordem de parada e você não para,
multa grave. Ele manda você seguir, você não segue, multa grave. Ele pede a sua ajuda para alguma coisa e você se negar a ajudar, multa grave. Ele pediu sua ajuda lá para ajudar uma pessoa de um acidente, né? Deixar de prestar socorro à vítima quando solicitado pelo agente, no caso, você não faz, multa grave. Transitar na contramão em via de sentido duplo. Uma via de sentido duplo, pessoal, quando é que você vai para a contramão? Você está aqui na sua mão, do lado direito, ou você foi para o lado esquerdo, por algum motivo. Como é que você conserta? É só puxar para o lado direito. Como é simples para consertar, a multa é grave. Se você está numa via de mão única, na via de mão única você está na contramão, para consertar você tem que virar o veículo em 180 graus, né? Se ele está apontado para a direita, você vai ter que apontar ele para a esquerda, vai ter que girar o carro em 180 graus. Então, como é mais complicado, a multa vai ser gravíssima. Nesse caso aqui, que é uma via de sentido duplo, como é simples consertar, a multa é grave. Em local de proibido parar e estacionar, você parou ou estacionou, multa grave. Seguir veículo de urgência. Tá, tô aqui no engarrafamento, atrasado, doido para ir logo, aí passa um caminhão dos bombeiros. Opa, meu irmão, vou pegar aqui o vácuo, vou aqui atrás, ó. O pessoal vai abrindo para o caminhão passar e você vai ali atrás. Se você for pegue, multa grave. Estacionar o seu veículo em cima de um canteiro central, em cima da faixa de pedestres ou em ciclovia, multa grave. Principais infrações gravíssimas. O sinal está vermelho, você passou por ele, gravíssima. Tem uma placa de proibido fazer retorno, você faz o retorno, gravíssima. Você está na contramão, tem uma rua aqui, ó, que ela diz que é contramão. Aí tu, não, mas não tem ninguém, eu vou. Aí você, bum, entra na rua. Aí, por infelicidade, lá na frente vem um carro da MC. Aí tu tá ali na contramão. Daqui que tu vira o veículo pro outro sentido, já levou a multa. A multa é gravíssima. Sem a placa do veículo, tá andando sem placa, multa gravíssima. Sem um capacete, multa gravíssima. Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, multa gravíssima, ela ainda é recolhida ainda. Agora, as multas gravíssimas, dependendo de qual multa, elas podem ter um efeito multiplicador. Aqui, ó, gravíssima vezes 3. CNH cassada ou suspensa, multa gravíssima vezes 3. Dirigir sem possuir a PPD ou CNH, gravíssima vezes 3. Dirigir veículo com categoria diferente, você tem categoria A e dirige um veículo de 4 rodas, um carro. É uma categoria diferente da que você é habilitado. A prova estava desatualizada, era gravíssima vezes 3. Hoje é gravíssima vezes 2. Tá cortando Ei, para... professor, Pode falar, deixa eu te Breno. fazer só uma pergunta, não é muito relacionada à questão dessa multa, não, mas tipo assim, se eu vou tirar A e B, né? Mas, por exemplo, eu tirei só a A, aí foi me dada a permissão para dirigir, né? Aí depois de 1 ano ou 2, sei lá, eu quero incluir a A, aí eu tenho um carro no meu nome. Aí de vez em quando esse carro leva multa. Aí tem algum problema da outra, as duas ficam como se tivesse multa, como é que funciona? As duas o quê? As duas carteiras, tipo, porque é A e B, É né? só uma, Ou mulher, é só mistura. uma carteira. Eu Vai sei, ter mas eu duas tô falando assim. categorias. Aí a categoria que eu tinha entra novamente só na permissão? Sim. Entendi. Então, dirigir veículo com categoria diferente. Na prova, gravíssima vezes 3. Hoje, vezes 2. Transitar pela ciclovia
pela calçada, pelo acostamento. Transitar o que? É andar com o teu carro lá na ciclovia, andar com o teu carro na calçada, andar no teu carro pelo acostamento, andar em cima do canteiro central, andar sobre a faixa de canalização, gravíssimo vezes 3. Se você dirigir com velocidade acima de 50% da autorizada, como assim? A autorização andar naquela via ali é 80 o limite dela, velocidade máxima. A metade de 80 é 40. Você pega a metade e soma com o total. 80 mais 40, 120. Se você andar acima de 120, gravíssimo vezes 3, numa via que é só de 80, né? Gravíssima vezes 5, você participou ali de um acidente ali, né? Você atropelou uma pessoa e fugiu sem prestar socorro, gravíssima vezes 5. Pessoal, acidente é uma coisa comum, infelizmente acontece. Você para e presta socorro. Se você não parar e não prestar socorro, se você for embora, você está transformando um acidente num delito de trânsito. Você jogou, tá entendendo que você jogou um veículo de 2 toneladas em cima de uma pessoa, pessoal. Isso aí é um crime de trânsito. Você presta socorro, é um acidente. Beleza até aí? Deus o livre, se você Show, tranquilo. atropelar alguém, você desce, vai prestar seu socorro, fica ali, chama a ambulância, olha se a pessoa está bem. Dependendo da situação, se ela quiser ir para o hospital ali no seu veículo, você pode até conduzir. O correto é esperar a ambulância, né? Vai dependendo de como for o acidente, né? Há acidentes e acidentes. Então, você fica ali até o final, pode ser que ela queira que você pague ali uns remédios para dor, uma coisa ou outra, um táxi. Melhor do que você bater e ir embora, meu. Vamos dizer que você, sem querer atropelar uma pessoa e você parou para ajudar, quiseram lhe linchar. Pode acontecer, pessoal, hoje em dia, né? Você vai adentrar no seu veículo, sai dali, mas no local que você tiver em segurança, você vai ligar 190. Teve um acidente aqui, eu desci do veículo para ajudar, quiseram me lixar, eu tive que sair de lá para não apanhar. Estou ligando aqui, o acidente foi no local tal, em frente à numeração tal, ponto de referência tal, e vou me apresentar na delegacia. Aquela ligação fica gravada, você vai utilizar para a sua defesa, caso venha algum problema. Cuidado para não mentir. Como assim mentir? Se atropelou, foi embora, aí depois ligou, não parei porque eu ia ser linchado. Hoje em dia, pessoal, todo mundo tem um celular com câmera, o pessoal vai filmar que você foi embora sem ajudar. Pode ter a câmera de um estabelecimento comercial apontada para o local. Se for notado que você nem parou e você fez uma ligação dizendo que parou, você mentiu, isso é uma notificação falsa de crime, né? Uma notificação falsa de como é o nome? Falsa notificação. Você mentiu, né? Você mentiu, falso testemunho, né? Você mentiu, então muito cuidado para não transformar um acidente em um delito de trânsito. Beleza até aí? Estão me ouvindo? Show, tranquilo. Pronto. Sim. Ultrapassar pelo acostamento em interseções. Interseções é o quê? O cruzamento. Se você fizer uma ultrapassagem pelo acostamento no cruzamento, gravíssimo vezes 5. Ou você fazer uma ultrapassagem pelo acostamento em uma passagem em nível, que é uma passagem em nível à linha do trem, gravíssima vezes 5. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas ou aclives, que são subidas, declives, que são descidas. Ultrapassar pela contramão numa faixa de pedestre, ou numa ponte, ou num viaduto, gravíssima vezes 5. Dirigir sob influência de álcool ou recusar-se a ser submetido a teste ou exame clínico. Então vamos lá, né? Vou nem gravar isso aqui, peraí.
Forçar passagem entre veículos em sentido oposto. Os dois veículos vão passar um pelo outro ali. Aí tu enfia o teu carro entre os dois ali para fazer uma ultrapassagem. Gravíssimo vezes 10. O carro faz isso aí muito difícil, mas a moto faz direto. Se for PEG, gravíssimo vezes 10. Disputar corrida, gravíssimo vezes 10. Promover ou participar de evento em via pública sem autorização. Tu faz uma manifestação, faz uma festa, faz uma corrida ali na via pública utilizando carros, gravíssimo vezes 10. Exibir manobra perigosa, levantar o pneu da moto no grau, pneu traseiro, que é o RL, cavalo de pau, slalom, gravíssimo vezes 10. Suspensão do direito de dirigir. Retira do condutor, por tempo determinado, o direito de dirigir. Quando ocorre, o infrator atingir 20 pontos, quando a prova está desatualizada. Hoje em dia são 40 pontos. A prova até semana passada estava desatualizada, era 20 pontos. O infrator atingir 20 pontos em seu prontuário no período de 12 meses. Cometer alguns tipos de infrações gravíssimas é suspenso direto. Cometer algum tipo de infração com fator agravante, que tem os multiplicadores, também pode ser suspenso direto. O prazo de suspensão, a primeira de 1 a 12 meses, e se no período de 1 a 12 meses você for suspenso de novo, você vai ser reincidente, né? Então, de 6 a 24 meses, que é de 6 meses a 2 anos. Infrações que são passíveis de suspensão: dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente. Entorpecente é algum tipo de droga ou medicação, né? Alucinógeno. Dirigir ameaçando o pedestre ou outros veículos que estejam na via. Se estiver ameaçando atropelar alguém ou bater em alguém, parruar em alguém, pode ser suspenso direto. Se você estiver disputando corrida, fazendo pega, suspenso direto. Promover ou participar de competições. Você está lá promovendo competição de vários carros ou está correndo, pode ser suspenso direto. Manobras perigosas, levantar o pneu da moto, cavalo de pau, RL, slalom, pode ser suspenso direto. Envolver-se em acidente com vítima e não adotar medidas cabíveis, não socorreu, pode ser suspenso direto. Transpor bloqueio viário policial, uma blitz, mandaram parar e tu fugiu, suspenso. Exceder a velocidade em mais de 50% da máxima. O limite da via é 80, tu passou a mais de 120, vai ser suspenso. Conduzir motocicleta sem usar o capacete, transportando criança menor de 7 anos, suspenso. Quando é que o veículo é apreendido? Né? Apreensão do veículo visa privar o proprietário da posse e uso do veículo por um período de até 30 dias. Então o veículo fica preso. Então vai ter que pagar lá a pena dele, né? Conforme a gravidade da infração. O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão. Olha, custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário por no máximo 90 dias. Se 90 dias você não tirar o veículo, né? Ele vai ser leiloado. E se ele passar até 90 dias, você vai ter que pagar as diárias, né? Equivalente a 90 dias. Quando a infração praticada for punida com a penalidade de apreensão do veículo, o agente deverá adotar de imediato a medida administrativa de recolhimento do documento, né? Do registro e do licenciamento. Ele dá um comprovante, né? Um recibo. Infrações que são puníveis com apreensão: dirigir sem possuir CNH ou PPD, o veículo é apreendido. Dirigir com CNH ou PPD suspensa ou cassada, o veículo vai ser apreendido. Dirigir com CNH seria, né, que não tem mais apreensão, né? Só na prova que está desatualizada. Dirigir com CNH ou PPD de categoria diferente, o veículo era apreendido. Disputar corrida, promover ou participar de competições, praticar manobras perigosas, transpor bloqueio viário policial, usar no veículo alarme que produza som que perturbe o sossego alheio, falsificar ou adulterar a Professor, com licença. Pode perguntar. Faz quanto tempo que não aprende mais as motos? Faz quanto tempo que não aprende mais as motos? Já está com um tempinho, mas eu não sei te dizer o tempo não.
Não é? Por que mão desse tempo Ó, ele... tu tá confundindo apreensão Aplicado com moto zero? remoção. Tu tá confundindo apreensão com remoção. Apreensão, o veículo fica preso até 30 dias preso. Mas por mais que tu pague tudo, ele tem que cumprir a pena lá. Remoção, ele é levado para o órgão, você pagou tudo, ele lhe devolve. Ah, entendi. A apreensão é tipo... Já, não sei se tu conhece alguém que já foi preso, ele tem que cumprir 6 anos, 1 ano, 2 anos. Então, a apreensão é o seguinte, o seu veículo tem que cumprir uma pena. O juiz vai dizer de 1 a 30 dias. Você pode pagar tudo, mas ele vai ter que cumprir a pena dele, igual um preso. Se a pena dele for de 26 dias, você vai ter que esperar os 26 dias. Já o veículo, como ele é removido, você paga as taxas, pagou, recebe o veículo. Beleza? Ele não tem um tempo, uma pena a ser cumprida, não. A ser cumprida, né? É pagou, recebe. Já a apreensão, não. Ele só sai depois do dia que o juiz falou. Se for 10 dias, só sai depois de 10 dias. Se for 28 dias, só sai depois dos 28 dias. Beleza? Mas se sua moto está com licenciamento atrasado, ela é removida. Ela vai se for o Detran, vai para o Detran. Quando você paga todas as multas, você recebe de volta no mesmo dia. Pagou, recebe. Já a apreensão, não. Ele tem que cumprir a pena dele. Se for 28 dias, você espera 28 dias. Beleza? Ajudou aí? Beleza, entendi. Eu tava com essa duvidazinha. Pronto. Falsificar, adulterar a CNH, PPD ou licenciamento. Você falsificou, adulterou, é punível de apreensão o veículo. Recusar-se a entregar documento ao agente, é punível de apreensão. Bloquear a via com o veículo, punível de apreensão. Retirar sem autorização o veículo previamente retido, foi retido ali, aí enquanto o cara olha para o lado, tu pega o carro e se manda. Depois era apreendido, né? Conduzir veículo com lacre ou chassi, ou algum selo, ou a placa violada ou falsificada. Professor, só para ter certeza se eu entendi. Retenção, pagou, recebeu, né? Não, retenção, ajeitou ali, vai Tem embora. um tempo. Não, é só você resolver o problema, retenção. Você foi parado numa blitz e o farol tá queimado, trocou a lâmpada, pronto, vai-se embora. Retenção é só resolver o problema. Remoção, o veículo vai para o pátio do Detran. Aí você só tira quando pagar todas as multas. E a apreensão, ele tem que cumprir a pena dele. Se for 20 dias, ele fica 20 dias preso. Se for 25, 25 dias. Ajudou, Leonardo? Então, a retenção é só se for uma lâmpada queimada, troca a lâmpada, vai embora. Se for o fumê, arranca o fumê, vai embora. Vai ser multado? Vai, mas resolveu, foi embora. Já a remoção, pega o seu veículo, bota em cima do reboque, leva lá para o Detran, para a MC. Aí no dia seguinte você vai lá, paga as taxas e retira o veículo. A apreensão, você vai lá, paga as taxas e espera o tempo dele, a pena dele. Se a pena for 20 dias, espera 20 dias. Beleza? Espero que sim, né? Então, transportando passageiro em compartimento de carga, pode ser apreendido seu veículo. Sem qualquer uma das placas, pode ser apreendido. Não registrado e licenciado, pode ser apreendido. Sem portar autorização para escolares, é aquele transporte escolar pirata, né? O veículo é apreendido. Em desacordo com a autorização especial de trânsito, o veículo é apreendido. Cassação da CNH, quando é que ela é cassada? Quando você dirigir, estando com direito de dirigir suspenso. Se você está com direito suspenso, você está suspenso, né, sua habilitação, e você é pego dirigindo, ela vai ser cassada. Tem que esperar 2 anos para começar tudo de novo do zero, sem nenhuma regalia.
Se você for condenado judicialmente por delito de trânsito, tem habilitação cassada. E se você for reincidente nas seguintes infrações, ó. Se você for pego dirigindo sem a habilitação, não, dirigir com você negar de categoria adversa, a primeira vez é suspenso, se for pego uma segunda vez, vai ser cassado. Como assim? Você tem categoria A e é pego dirigindo um carro, a primeira vez vai ser suspenso. Se for pego de novo, vai ser cassado. Entregar a direção à pessoa inabilitada, você é dono do carro e você entrega o carro para o seu filho, que não tem habilitação. Se ele for pego uma vez, você vai ter sua habilitação suspensa. Se seu filho for pego no seu carro de novo uma segunda vez, você vai ter sua habilitação cassada. Disputar corrida, for pego uma vez suspenso, 2 vezes cassado. Promover competição sem autorização da autoridade, 1 vez suspenso, 2 vezes cassado. Realizar manobra perigosa, 1 vez suspenso, 2 vezes cassado. O curso de reciclagem, tiver o direito de dirigir suspenso, tem que fazer o curso de reciclagem. Envolver-se em acidente grave mediante decisão judicial ou administrativa, se você se envolveu em um acidente grave, possivelmente o juiz vai mandar você fazer o curso de reciclagem. Você expor a risco potencial a integridade de outros, você utilizar o veículo, arriscando machucar outras pessoas, atropelar, vai ter que fazer o curso de reciclagem. For considerado um infrator quanto mais, uma pessoa que leva muitas multas, vai ter que fazer o curso de reciclagem. Se for condenado por um delito de trânsito, tem que fazer o curso de reciclagem. Retenção do veículo consiste em manter o veículo no local da abordagem até a irregularidade possa ser sanada. Resolveu o problema ali, tirou o fumê, colocou a lâmpada está apagada, você dá um tapinha, a lâmpada acendeu, era só um mau contato. A criança está sem cadeirinha, bota a cadeirinha. Ou liberá-lo para reparo mediante o recolhimento do licenciamento. Ele recolhia seu licenciamento, você ia reparar, no outro dia você voltava, mostrava que sanou o problema e lhe devolvia o licenciamento. Quer perguntar, Leonardo? Não, é que eu acabei voltando, o celular travou. Tranquilo. A critério do agente, os veículos abaixo não serão retidos desde que não causem problema nas vias. Um ônibus cheio de gente, o cara vai parar o ônibus, deixar ali o veículo retido, o pessoal vai ter que descer, pegar outro ônibus. Então o agente pode muito bem só multar e mandar ele seguir, né? Um veículo está ali, uma senhora, uma mãe cheia de crianças, as crianças chorando e tal. E a mulher tem que levar a criança para o hospital e o veículo ali está com problema. Ele multa ali, deixa ele seguir viagem. Se for, vai depender de casos e a casos, né? Se for uma carga perigosa, né? O carro ali tá cheio de dinamite, aí tu vai deixar o carro ali parado do teu lado, ficar ao lado do bocado de dinamite, tu multa e manda o carro embora, né? Se tu for o agente, não, mas pode ir lá, vai lá. Já multei, pode sair fora. Remoção do veículo, retirar o veículo do local onde se encontra, levando para o pátio credenciado. A remoção ocorrerá quando estiver estacionado em desacordo com a legislação, exceto quando o veículo estiver estacionado na contramão de direção. O fato de você estacionar o carro direitinho, só porque ele está na contramão, não vai ser removido, né? Quando estiver imobilizado por falta de combustível, no meio da rua e não tem gasolina, aí ele pode ser removido. Se o seu veículo não é licenciado, né? Você não pagou o licenciamento e você cai numa blitz, aí o pessoal começa a colocar a moto lá em cima do reboque, né? E o pessoal fica tudo assistindo, parece uma festa, né? Enche de gente assistindo, o pessoal perdendo nas motos. Pagou, recebe de volta. Simples assim. No outro dia você vai lá no Detran, lá no órgão, pagou tudo, recebe a moto de volta. Quando for aplicada a penalidade de apreensão, o veículo é levado, né? For apreendido, vai ser levado. Aqui é um documento, né? De quando o veículo é removido, né? É feito todo o checklist aí, ó.
Se tem, está ok. Se não tem, se tem moça, se tem amassado, se tem riscado, se está cortado, se tem trincado, se está quebrado, se está desgastado. Quando é que é recolhida a habilitação? O recolhimento dá-se-á mediante recibo, né? Ele dá um recibo que recolhe sua habilitação quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Achar que ela foi adulterada ou se ela é falsa, né? Quando ocorrer algumas infrações com fator agravante, é recolhida sua habilitação. Exemplo, sem capacete. Se tiver vencido há mais de 30 dias, é recolhida sua habilitação. Em situação de suspensão do direito de dirigir, é recolhida sua habilitação. Há exceções, né? Recolhimento do licenciamento ou do registro. Se houver suspeita de inautenticidade ou alteração, eles são recolhidos para ser fiscalizados, né? É feita uma vistoria se eles são verdadeiros ou falsos. O prazo do licenciamento tiver vencido, né? Se o prazo venceu, aquele ali não vale mais, ele é recolhido. Se o veículo é alienado e não for transferido, né? O Raimundo vendeu o carro para a Nayane, tinha 30 dias para transferir e não transferiu, né? Então, o veículo era para ter sido transferido, não foi, o documento é recolhido, né? Ele vai ter que, o carro é removido, ele vai ter que ir lá, pagar as taxas, transferir para o nome dele, né? Recolhimento de animais serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados de seu guia, prejudicando a fluidez do trânsito ou colocando-o em risco, né? O animal está solto, né? A gente já até falou. Para ser restituído tem que pagar todas as taxas, é caríssimo. Se não pagar em 90 dias, serão levados à asta pública, né? Eles são doados para alguns órgãos. Transbordo do excesso de carga consiste em passar o excesso da carga para outro veículo, já munido da nota fiscal de excesso. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa seguir viagem, né? Teste de alcoolemia consiste em submeter o condutor a exames que comprovem a sua sanidade quanto à substância alcoólica ou psicoativos. Poderá ocorrer da seguinte forma: pode ser um exame de sangue, pode ser algum exame realizado por laboratório especializado, credenciado, o teste de ar alveolar, que é no etilômetro, conhecido por bafômetro, verificação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, o cara não consegue nem andar, não consegue falar. É admitido prova testemunhal, né? Imagem em vídeo, outro meio de prova em direito admitido, né? O cara filma com o celular, né? Crimes de trânsito, homicídio culposo, de 2 a 4 anos. A pessoa faleceu, né? Sob influência de álcool, né? Foi pego dirigindo, de 6 a 3 anos, 6 meses a 3 anos. Lesão corporal, de 6 meses a 2 anos. Deixar de prestar socorro à vítima, de 6 meses a 1 ano. Afastar-se do local para fugir de responsabilidade, de 6 meses a 1 ano. Violar a suspensão ou proibição, de 6 meses a 1 ano. Participar de corrida ou competição, de 6 meses a 1 ano. Professor, sobre esses crimes cai na prova? O tempo? Difícil. Cai não. Certo. Até porque o tempo, dependendo da época, eles aumentam ou diminuem a detenção, né? Então, como Certo. aumenta ou diminui, não cai não. Sem habilitação, 1 ano. Entregar a direção do veículo à pessoa sem habilitação, 6 meses a 1 ano. Transitar em velocidade incompatível próximo à escolar, 6 meses a 1 ano. Inovar artificiosamente, você participou de um acidente e alguém faleceu, você mexe nos veículos ali para enganar os peritos, né, as pessoas que vão fazer a perícia, né? É um crime, né? 6 meses a 1 ano. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.